Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ser Cerimonial. E hoje eu estou aqui com um assunto super interessante que nós vamos falar de letra em letra, a comunicação faz a festa. E quem vem trazer pra gente esse assunto é o Dinomar Miranda, jornalista, assessor de comunicação social no Superior Tribunal Militar, e o Jean Carlos, que é especialista na área de audiovisual. Então vem com a gente que hoje tem muito assunto bacana pra gente conversar. Dinomar, Jean, sejam bem-vindos, sejam vocês, sejam Ser Cerimonial. Antes da gente começar, curta, comenta, compartilhe esse episódio para que a gente possa trazer cada vez mais assuntos interessantes e que complementem a sua vida profissional e pessoal. Então vamos lá, Dinomar, como que a comunicação social contribui para o sucesso dos eventos? E especialmente aqueles eventos que a gente tem aquela transmissão ao vivo pela internet. Milena, o cerimonial é parceiro da comunicação social. Vocês trabalham antes, durante e depois do evento. Assim, a comunicação social também trabalha antes, durante e depois do evento. Tá? Então, antes a gente faz a comunicação do que vai acontecer aquele evento. Se for, por exemplo, uma posse, né, uma posse prestigiada, por exemplo, de um ministro presidente do tribunal. Como tivemos agora, exatamente. Recentemente. Então você começa a repercutir, mandar para a imprensa o release, um release convite, né, convidando jornalistas a participarem. Mas não é só os jornalistas que trabalham no evento. Você tem outras ferramentas de comunicação. Você tem fotógrafos, você tem as redes sociais, os social medias, que também do nosso tribunal que vai participar, então você tem que fazer uma preparação anterior. Você tem a transmissão ao vivo do evento, você tem toda a identidade visual, né, que você tem que colocar ali para ser visualizada durante as transmissões. Então tem que ter um planejamento. E esse planejamento é para antes do evento. E aí você tem durante o evento, com todo aquele estresse do momento, né? E fazer aquela cobertura. E depois do pós-evento, você publicar e fazer a distribuição do material gravado. E administrar também, né? Administrar toda a mídia, tudo que acontece exatamente. Ali com a repercussão do evento. Exatamente. E da mesma maneira acontece com o evento durante o audiovisual, que é a parte do Jean. É a parte do Jean. E Jean, e para você, quais são os principais desafios técnicos quando nós vamos transmitir um evento ao vivo? Os desafios, eles são de N natureza, né? A maioria deles está nas convenções das mídias nos últimos tempos, né? A gente tem que fazer teste e para onde a gente está encaminhando, seja para o YouTube, seja para uma TV, a gente precisa de receber que tipo de material eles precisam, qual o formato, né? Para qual veículo vai. Então, tudo isso é quando a gente recebe, a informação chega correta para a gente, fica mais fácil. Só que isso ele tem que ser feito antes. Para quando chegar no momento do evento, simplesmente deu start e vai estar tudo funcionando. Só que aí também existe um trabalho antes do evento, que é muito importante, que é a comunicação entre os envolvidos que vai estar trabalhando no evento. Entre as áreas, né? Eu, quanto organizadora de evento, preciso conseguir passar para você o que eu preciso para que você consiga planejar a sua área, qual será o melhor veículo de transmissão, tudo isso, não é, Jean? Exatamente. Né? E aí a gente tem que ter o cuidado dessa informação para, no momento, a gente não ser pego de surpresa. Então, tudo isso tem um checklist, a gente vai verificar tudo certinho. Por exemplo, quem vai falar? Aí a gente conta com o apoio do cerimonial. A gente recebe a nominata e a gente sabe quem vai falar. Até mesmo porque a gente tem uma questão de ligar o microfone, né? Muitas vezes tem dificuldade. Geralmente, eu como profissional, eu não deixo o microfone desligado na mesa. Ele vai estar sempre ligado na mesa, porém, lá no console digital, ele vai estar fechado. Porque existem momentos de conversas paralelas e que é uma grande responsabilidade para quem está lá. Esse assunto que você trouxe sobre os microfones é tão importante porque eu levo essa questão na minha oficina, quando a gente fala da atuação do mestre de cerimônias, e a gente sabe a importância de você, que atua como mestre de cerimônias, de entender sobre os microfones. Então explica pra gente, Jean, porque assim, existe um microfone ideal para cada tipo de atividade, certo? Certo. Então como é que é? Por exemplo, para o mestre de cerimônias que vai ali fazer a locução do evento, qual
Na sua opinião, qual o melhor tipo de microfone? Posso escolher um microfone de lapela? Você sugeriria isso para o mestre de cerimônias? Não, Não. não. Por quê? Por conta da realimentação que acontece no ambiente. Aí a gente tem a dificuldade desse som ser nítido para quem está ouvindo. E ele gera muito ruído, também porque ele é um microfone de hipersensibilidade. Qualquer ruído mexeu ali no papel e vai sair. Então, o mais adequado são microfones dinâmicos ou microfone que todos conhecemos como pescoço de ganso ou gooseneck, né? Gooseneck ou pescoçante. Ou aquele sem fio que fica no pedestal. Isso a gente tem que saber também a distância ideal, não é? Que ele fica da boca, para que você não estoure o som. Não tem essas dicas? Isso. E aí, o que que acontece antes do evento? A gente faz um teste com o mestre de cerimônia. E aí a gente sabe a tonalidade e que tipo de equalização vai ficar adequada ali. E a gente faz isso sempre antes. A questão do liga e desliga do microfone, eu sempre oriento a quem vai falar, o mestre de cerimônia, ele sempre vai ficar aberto, porque a qualquer momento ele vai fazer uma manifestação. Aí a gente fica atento para os demais que vão usar o microfone. Por exemplo, a Pode. plateia, né? Vou levar um microfone sem fio para a plateia. A pessoa tem que saber onde liga, onde desliga, porque aquele segundo que a pessoa fica tentando, bate no microfone. Isso também, gente, é o terror do Isso é muito audiovisual. Não comum. bata no microfone. É muito comum as pessoas verificar se de fato está funcionando, dando uma batidinha, Isso. né? Aqueles que têm esse conhecimento e entendem o nosso lado, ele começa a falar, né? Mas nem sempre a gente vai encontrar alguém assim. Então, a gente sempre orienta, quando entregar o microfone, já entregar ligado, né? Facilita. E às vezes tem aquela pessoa que tem uma tonalidade de voz um pouco mais baixa, e aí é com a gente lá, e a gente vai tentando. E o audiovisual, né, já vai cuidando de tudo isso. Então, ó, antes de você bater no microfone, não bata mais no microfone. Bata aqui naquela mãozinha, gente. Como é que é? De joinha, né? Dê um like nesse vídeo. Aperte o sininho e compartilhe para ajudar a gente com as informações. Deixa eu só complementar. Vamos lá, de novo. Milena, eu também sou mestre de cerimônias e eu já estamos há 15 anos juntos, eu e o Jean. Aham. A gente se conversa pelo olhar. Isso é ótimo. Pelo olhar ele já sabe o que eu quero e ele sabe, e eu sei o que ele está querendo, qual é o problema que ele tem. Mas antes de começar qualquer evento, eu vou lá no púlpito, testo o microfone, a distância da boca, porque cada um de nós, cada cerimonialista, ele vai ter uma altura da sua voz. Uma Então, projeção. uma projeção, se é agudo, se é mais grave, e aí ele vai deixar aquilo no ponto, né? E assim a gente vai fazendo durante todo o evento, né? E os microfones, aqui tem um multidirecional, tem bidirecional, então é interessante sempre preparar tempo, né, pra isso. esse direcional é importante para quem é o mestre de cerimônia. E o Isso. multidirecional é porque ele vai pegar todo o ambiente, é para quem está dando uma palestra, né? Então, nós que somos organizadores de eventos, precisamos ter esse conhecimento para quando a gente for solicitar como será o meu evento, qual tipo de microfone eu preciso, para que você passe tudo certinho, para que depois não seja pego de surpresa, né? Querendo um microfone lá na hora diferente que o áudio e vídeo não preparou para levar. E é mais importante que, por exemplo, Jean é um camarada esperto e conhece do métier. Mas às vezes você encontra empresas que não vai dar esse bizu para você, não vai dar essa dica para você. Então tem que dar uma lida antes e saber direitinho, até para saber pedir o que você deseja para o seu É evento, verdade, né? é verdade. O Dinomar, e aqui, mudando um pouquinho assim, dentro desse tema, mas para saber, e os jornalistas dentro de um evento? O jornalismo faz parte da comunicação social, certo? Mas como que é essa ação, esse contato com eles, esse receptivo dos jornalistas, esse controle, não é controle, mas assim, como é que fica esse diálogo sobre as matérias que serão veiculadas do seu evento? Como que funciona? Milena, a questão do jornalista é muito sensível. Sim. Porque o jornalista é ele que vai dar publicidade para uma gama enorme de pessoas, às vezes para milhões de pessoas, milhares de pessoas, aquele evento que está compartimentado ali para 200 pessoas. Então ele que vai ser a espécie de um megafone para o seu evento. Então ele é muito, mas muito importante. Mas para isso, você tem que ter um diálogo antecedente com o jornalista, tem que ter uma relação com eles. Certo. E primeiro, sendo transparente naquilo que você quer que as pessoas saibam.
O jornalista não gosta de mentira e não gosta de ser passado para trás. Uhum. Então, essa cultura você tem que estar sabendo, tem que ser transparente. Então, se você vai fazer um evento de uma posse de ministro e você mente que vai a determinadas autoridades e não vai Só só para para. que a imprensa esteja lá. Exatamente. Isso aí ele capta uma vez e nunca mais vai no seu evento. Então, você tem que ter Uhum. muito cuidado disso. Então, Verdade. quando você vai fazer qualquer evento, é importante contactar, você da assessoria de comunicação, contactar o cerimonial, confirmar quem são as autoridades que foram convidadas e que já marcaram e confirmaram presença para você usar essas pessoas, usar no bom modo, tá? Passar essa informação Passar essa correta. informação para que os jornalistas venham. Uhum, O jornalista vem atrás uhum. de notícias. Se você traz um presidente da República, se você traz um presidente do Senado, se você traz uma autoridade do Supremo Tribunal Federal, e que aquilo ali pode gerar uma pauta importante para ele, e ele pode ser entrevistar essa pessoa depois do evento. Uhum, Então isso é muito interessante e chama o jornalista, né? uhum. É, e para isso, além de você fazer essa chamada do jornalista, dar a pauta interessante para ele, você tem que recebê-lo bem. Não adianta Sim. você convidar o jornalista e chegar lá, colocar diversos brutamontes, seguranças à porta, e proibir que a pessoa converse com o entrevistado, que faça as fotografias, que faça as Uhum, filmagens, que restringe a entrada dele nos espaços. Então, uhum. para que você convidou o jornalista para estar no seu evento? É, a gente Então, vê a necessidade, a importância, né, desse contato, como o Jean tinha citado, entre as equipes de trabalho, para que tudo exatamente. fique alinhado Uhum. e haja uma mesma comunicação, uma mesma sintonia, né, em relação ao seu evento, ao que você quer entregar, né, E aí no entra a seu parte evento. muito interessante de você, de cerimonial, que é Uhum, justamente reservar um espaço para os jornalistas. sim. Aquela galera que vai trabalhar de fato. Uhum, E aí eu vou conversar com o pessoal do áudio e vídeo, uhum, porque ele uhum, vai trazer o retorno das caixas de som para que os uhum, microfones dos jornalistas possam captar o som ambiente, os discursos, uhum. tudo que está acontecendo. Tem que ter essa atenção Mais especial. do que isso, eu tenho que colocar uma sala de Ah, imprensa. é. O que é Uhum. uma sala de imprensa? É um local, uma mesinha, né, que você coloca lá uma tomada para carregar o laptop, é, Acesso à internet, acesso à internet, Wi-Fi, uma uma água, um água, um café. café, release em cima da mesa, Uhum, informações do uhum. evento. Se estiver Aquele, transmitindo também, coloca uma televisão dentro da sala, porque tem o entende? pessoal da jornalista da escrita, né? Como é que é Exatamente. essa Tem, são os divisão? fotógrafos e os Uhum. cinegrafistas que Ah, estão sim. captando as imagens. Uhum. Mas sempre acompanhado dessas pessoas, desses profissionais de áudio e vídeo, tem os jornalistas que são da escrita. É ele que vai entrevistar, é ele que vai escrever a matéria, é ele que vai editar. Então, eles também têm que ter um acesso principalmente aos entrevistados e ao tudo que tá, e a tudo que está Uhum. acontecendo ali no É, evento. tanto que quando a gente Né? organiza o evento, a gente já combina, né, de normal, ó, em determinado momento haverá a entrevista com o anfitrião ou com a anfitriã, como tivemos, né, na posse da Exatamente. ministra. Qual será esse espaço? Como que eles, a imprensa, os jornalistas chegarão até lá? Então, assim, são grandes desafios, São desafios. E aí né? você tem, por exemplo, a Hum, presença de um presidente da República. Aí vem todo o staff da presidência da República de segurança e às uhum. vezes impede todo aquele planejamento que você fez. Então Eles tem que ter reformulam, né? reformulam, e é correto, porque você tem que ter uma segurança do presidente da Com República. certeza. Mas você pode ter um diálogo bem, se você conversar direitinho, né? Isso que Haver é esse o diálogo importante, é você ter esse importantíssimo. diálogo Né? com o cerimonial da Uhum. presidência da República, para que você seja transparente, Exatamente. informe todas as etapas do que vai acontecer no evento, para que não haja nenhuma surpresa e a gente consiga conciliar também todas as necessidades que eles precisam. Nós estamos falando Hum, aqui de presidência da República, mas isso vale para qualquer nível de qualquer autoridade. Não é um governador de estado, é um autoridade, prefeito, todas as é um juiz esferas, em todas as esferas. federal, Né? estadual, municipal, com certeza. Jean, vamos falar também de desafios da sua área. Quais são os maiores desafios que você enfrenta na sua área dentro de um evento? Dentro de um evento, os desafios, na maioria deles, é o ruído de comunicação, Uhum, né? A gente citou sobre qualidade de microfone, quem vai falar, material, quando vão apresentar, que tipo de infográfico está trazendo, qual o formato. Só que a pessoa não enviou. E uhum. aí chega no último momento. Por exemplo, no Muitos. caso de um palestrante, você falando, a Isso, pessoa não enviou a palestra, você não sabe nem em que formato vai chegar essa palestra, aí chega, traz para você ali no último momento e você tem que adequar tudo, às vezes fica tudo fora de configuração, né? exatamente. Então, todo Uhum, aquele planejamento que foi feito, ele corre um risco de ter um problema,
né? Não por nossa vontade, vontades alheias que acabam interferindo no trabalho que foi desenvolvido antes do evento, né? Uhum. Então isso a gente consegue remediar desde que a gente consiga ali, né, essa informação um tempinho antes que ajuda, né? Uhum. Mas sempre, às vezes, acontece. O ruído que acaba gerando um desconforto. Sim, é um grande desafio. E uma vez você comentou comigo sobre um evento que você organizou nessa área de audiovisual, que foi o mais desafiador da sua vida. Conta aqui, pessoal. Sim, uma experiência incrível. Eu caí de paraquedas num ambiente e aí fomos fazer uma ópera, né? Nossa, deve ter sido E incrível. aí eu comecei, não sabia basicamente nada no início, tive que estudar, virar noites, aprendendo, lendo, não sabia o que era um ato, Uhum. né? E aí depois a gente começou. Só que eu tive amigos, pessoas que no ambiente de trabalho me ajudou. E aí foi uma experiência incrível de 60 dias fazendo um preparo de uma apresentação de 3 dias, né? 60 dias de ensaio para apresentação de 3 dias. Incrível. De 8 a 10 horas de Por ensaios dia. por dia, de domingo a domingo, Uhum. né? Mas depois, quando aconteceu, foi tudo lindo, deu tudo certo? Deu tudo certo. E incrível que é emocionante para todos que estão ali envolvidos, porque são 60 dias e mais o dia da apresentação. E a gente vê que todo aquele trabalho que foi feito sendo desenvolvido com o mínimo de erro. E não Nossa, que aconteceu, foi essa uma coisa extraordinária. E quando foi a última apresentação, assim, foi incrível, que foram tudo correto, né? deu Foi tudo certo. exaustivo os ensaios, mas assim, quando a gente vê o resultado da plateia, das pessoas que vão ali assistir e não sabe o que está acontecendo, de uma luz que liga, que apaga do nada, e aí começa descortinar um cenário ali, aí as pessoas saem dali com emoção diferente. Uhum. Só que elas não sabem que a gente passou 60 dias ensaiando aquela luz, que era para ligar, tal segundo, né? Tava lá tudo cronometrado. Perfeito. Dinamarca, para você, qual foi o evento mais desafiador da sua carreira? Milena, são tantos eventos. Mas o mais desafiador eu vou trazer para a memória recente, que foi a posse da ministra Maria Elizabeth, recente, O meu também. que foi no Teatro Nacional de Brasília, e que tudo era novidade para a gente, né? E só que a gente não ficou restrito apenas à área de comunicação, de receber os jornalistas, né? A simples exposição das câmeras e da imagem da cerimônia tinha que ser pensada. E durante o evento, a gente começou a ter problemas de ruídos, problemas de Wi-Fi, Ai, os bastidores. os bastidores que ninguém sabe. E mais do que isso, é aquela questão política, um discurso que é mais demorado que o eventual. E aí o outro discurso começa a encavalar em cima de outro. E começa a faltar água, começa a ter problema no banheiro, então, e as pessoas veem em cima de você, que está ali como sendo um maestro da área de comunicação, mas você tem que ajudar em outras áreas, tentando evitar uma crise. Então, Foi um evento muito prestigiado. muito prestigiado, muito grande, concorrido, exatamente. Com autoridades de alta precedência, né, da esfera federal. Presidente da República, Presidente, Câmara, vice. Senado, todos os ministros supremos, tribunais superiores, deputados e advogados, assim, muita gente mesmo. Só de jornalista. Foram Quanto? 130. 130 jornalistas. 130 jornalistas, não estou falando nem cinegrafistas e nem Sim. os profissionais da área. Só Né? com essa informação já dá para a gente perceber o quanto que esse evento foi assim prestigiado, né? Exatamente. Em termos de autoridades para gerar mídia, para conteúdo, né? E aí Muito vem aquela conteúdo. questão, você fala do desafio, justamente sem querer criticar, obviamente, são as questões que a presidência da República traz em questão de segurança do presidente. tudo. Né? Porque você tem um plano, e aí quando você está coordenando aquilo ali, mas aí você esbarra naquela questão de segurança, e você nem pode atravessar determinados espaços. Então são desafios que a gente tem que
a todo momento dialogar, conversar, não pode se alterar. Mas o né? resultado, Não, nós tivemos a sensação como o Jean teve Sim, com o evento dele. Porque Exatamente, no final, sabe, quando você vê o resultado final, a gente fica feliz, Fica né? Porque a feliz. gente conseguiu entregar um trabalho de qualidade. os problemas de bastidor só Os nós bastidores, conhecemos. Só nós é. e eles agora. Exatamente. Acabou, não é mais. Jean, e para quem gostaria de trabalhar na área que você atua, de audiovisual, quais dicas que você daria? Curso, estudar, ter pessoas parceiras que te ajudem no dia a dia. É muito fácil, mas a gente tem que ter paciência, né? E estudar sempre, buscar sempre atualizar questões de material, equipamento. Nós vivemos uma era tecnológica que Verdade. a gente dorme e acorda com 3, 4, 5 atualizações de marcas, modelos, né? E o mercado ele é bem acelerado. Então, a gente precisa estar atualizado, conhecer marcas e modelos profissionais, né? E ter ali o network, né? Que a gente sempre fala, que às vezes a gente vai em um curso, a gente não vai aprender nem a questão material, é conhecer uma outra pessoa que conhece de um outro trabalho, e aquilo ali forma uma rede, né? E quando você chega lá na ponta, você vê que aquilo vai te auxiliar muito, né? Por exemplo, tem uma dúvida no equipamento, você liga para um profissional, ele vai te ajudar, e aí segue aquele fluxo que a gente vai conseguir, no final das contas, né, obter resultados surpreendentes e que pode fazer de nós profissionais diferenciados. Dinomar, o Jean trouxe um assunto aqui muito importante. Estamos na era da inteligência artificial. Exatamente. E aí eu lembrei De mim, né? de você, do seu livro. O Dinomar Pois é. está lançando um livro. Conta pra gente. Pois é, quando a gente fala em tecnologia, o jornalista ele também precisa se atualizar. Né? A parte intelectual também ela precisa ser atualizada. Eu comecei na máquina de datilografia, depois passei para o microcomputador e agora nós estamos passando pela internet, porque não tinha internet. Verdade. E agora a gente está entrando na área da inteligência artificial. E a gente não pode ficar para trás hora nenhuma. O tempo todo você tem que fazer cursos, pós-graduação, mestrado, doutorado, se especializar, porque senão você fica para trás. E o mercado, ele te come. Desculpa o palavreado, mas você é vencido. E foi justamente isso. Eu fui fazer um mestrado agora na área de comunicação e a minha linha de pesquisa é justamente a inteligência artificial aplicada ao jornalismo organizacional, né? É como se você usar a ferramenta de inteligência artificial para te ajudar. Seria uma espécie de super estagiário. Né? E Ótimo. quando eu comecei a fazer esse livro, Milena, nem tinha o ChatGPT. Veja só. Olha como já evoluiu do Pois é, tempo em que- 6 meses, um ano, saiu o ChatGPT, você acabou com a minha pesquisa, mas não, pelo contrário. Senti que o ChatGPT não era tão especializado no assunto que eu falo de texto automatizado, texto jornalístico automatizado aplicado ao Poder Judiciário, a partir de sentenças e de acórdãos. E o ChatGPT ele não consegue fazer isso. E então o livro, justamente eu conto toda a história e falo como é feito, inclusive até como é que se fala, a programação a E gente já traz. saiu o livro, Já saiu, já está lançou. A lançado. gente vai colocar aqui, tá, gente? Pode pra botar, está vocês, em uma todos os foto do mercados, livro. está na Amazon, está no a Ponto gente vai Frio, colocar. né? E tá em todas as lojas aí que vendem livros e livrarias. E para você que está aí, gostaria de saber mais sobre audiovisual, sobre jornalismo, comunicação social e também sobre cerimonial e eventos, nós vamos deixar aqui para vocês os nossos contatos, Instagram, tá? Entre em contato com a gente, segue lá na rede e continue por aqui, que sempre estaremos trazendo assuntos interessantes e que contribuam para a sua vida profissional e pessoal. Então, eu sou Milena Salvador e estivemos aqui hoje com mais um Ser Cerimonial e agradeço muito a presença do Dinomar e do Jean. Gente, muito obrigada, viu, pelo apoio.